Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Mais um dia, para nossa leitura, mais um tempo aqui com a palavra do Senhor. A gente tem caminhado e graças a Deus já esse ano começa debaixo de bênçãos, Da gente decidindo estar nos pés do Senhor. Esse grupo tão grande, os adolescentes que estão aqui no grupo, aos irmãos que estão no grupo de leitura também. Glória a Deus pela tua vida. Você que tem acompanhado aí pelo canal do YouTube, que não está aqui no grupo com a gente, eu também glorifico a Deus porque você tem decidido, você tem escolhido, como diz a palavra, a melhor parte. O que é a melhor parte? A melhor parte é estar aos pés do Senhor. A melhor parte é decidir ouvir, é decidir aprender do próprio Espírito de Deus a verdade do Senhor para a nossa vida. Então, a palavra de Deus é isso, verdade para nós, lâmpada, luz, para o nosso caminho. Vamos orar para a gente iniciar essa leitura, uma pequena oração. No final a gente faz a nossa oração como a gente tem decidido, orar um pouco a palavra. Nós vamos orar um pouco hoje também, mas nós vamos fazer primeiro a leitura. Quem decidir ficar com a gente aqui durante a leitura, glória a Deus. Quem quiser ficar um pouquinho mais para orar com a gente, para estar realmente buscando um pouco mais, fiquem aí até o final e vocês vão estar orando junto com a gente também no final, tá bom? Então vamos orar. Jesus, muito obrigada por essa noite, obrigada por esse dia, obrigada por mais esse momento, Pai, que o Senhor está nos preparando aqui para lermos a Tua palavra, para buscarmos um pouco mais de entendimento do Senhor. Pai, eu quero Te agradecer por esse dia, por esse início de leitura do livro de Jó. Nós vamos ler agora, Senhor, a história desse homem que nos ensina, nos inspira, nos leva a compreender muito mais de quem é o Senhor, de como o Senhor age, de como o nosso inimigo age, Senhor, de como o diabo ele é astuto. E nós queremos aprender, Jesus, com esse homem, queremos que o Espírito Santo nos ensine, nos ilumine a palavra para que nós possamos compreender melhor esse texto. Não queremos, Senhor, de maneira nenhuma, nos esquecer da tua bondade e da tua fidelidade, independente das nossas circunstâncias. Obrigada, Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Alguns podem estar se perguntando aí, Elisângela, ontem a gente estava dentro do livro de Gênesis e a gente estava ali, nós finalizamos o capítulo 11 e agora você já está falando que hoje a gente já vai começar o livro de Jó? Como assim? Para quem não está acompanhando a gente aí no grupo do WhatsApp, a gente decidiu esse ano de 2023 fazer a leitura bíblica anual em ordem cronológica e nós escolhemos um planejamento que eu consegui nas redes sociais do Rodrigo Silva. É um planejamento, um plano de leitura em ordem cronológica que é mais simples, mais fácil do que a gente fez o ano passado. Então, quem está no grupo do WhatsApp está acompanhando aí um pouquinho do que a gente vai fazendo dia a dia, tá? Mas se você está vendo aqui pelo canal do YouTube somente, a gente vai dar esse salto, sim, do livro de Gênesis, que a gente estava ontem, no capítulo 11, a gente terminou ontem, e hoje a gente vai começar Jó, do capítulo 1 ao capítulo 5, tá? Então, a gente vai ler Jó, do capítulo 1 ao capítulo 5. E aí, durante todos esses próximos dias, a gente vai continuar dentro do livro de Jó até terminar Jó 42. Então, vai ser uma porção cada dia. Hoje vai ser do capítulo 1 ao capítulo 5, tá bom? Então, pega lá a tua Bíblia, abre lá no livro de Jó e vamos com a gente na leitura aqui hoje desse texto. Vamos lá, Jó capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, pois temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Jó tinha uma família grande com 7 filhos e 3 filhas. Além disso, era muito rico, pois tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos e um grande número de empregados. Ele era o homem mais rico e poderoso de todo o Oriente. Quando um dos filhos de Jó dava banquetes, todos os irmãos e irmãs eram convidados para a grande festa, com bastante comida e bebida. Quando terminavam os dias de seus banquetes, Jó reunia todos os seus filhos
e oferecia sacrifícios queimados a favor de cada um, cedo de manhã para purificá-los, pois pensava: é possível que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Jó fazia isso continuamente. Em certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: estive rodeando a terra e passeando por ela. Você observou bem o meu servo Jó? Perguntou o Senhor a Satanás. Não há homem igual a ele em toda a terra, tão íntegro e correto, temente a Deus e cuidadoso para não cometer mal algum. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Perguntou Satanás. O Senhor deu a ele do bom e do melhor, colocando uma cerca ao redor dele, da sua família e de tudo que ele tem? O Senhor o tem abençoado em tudo o que ele faz, de maneira que os seus bens se multiplicaram na terra. Não é sem razão que Jó obedece. Experimente, porém, tirar todas as riquezas e os bens que o Senhor deu a Jó, e ele vai se revoltar e amaldiçoar o Senhor na sua face. E o Senhor respondeu a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está em suas mãos, mas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Pouco tempo depois, quando os filhos e filhas de Jó estavam reunidos num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do filho mais velho, um empregado chegou correndo à casa de Jó e disse: estávamos na fazenda, arando a terra com os bois, enquanto os jumentos pastavam no campo. De repente apareceram os sabeus e os atacaram e os levaram e mataram os empregados à espada, e eu fui o único a escapar e vim correndo trazer a notícia. Enquanto o primeiro empregado ainda estava falando, chegou outro mensageiro trazendo más notícias. Estávamos tomando conta das ovelhas e de repente um fogo vindo do céu caiu em cima de nós e das ovelhas e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Só eu consegui escapar e vim correndo trazer a notícia. Enquanto o segundo ainda estava falando, chegou correndo um terceiro mensageiro e anunciou: 3 grupos de bandidos caldeus atacaram os empregados que tomavam conta dos camelos, roubaram os animais e mataram a espada os empregados. Eu consegui escapar para trazer a notícia. Mal esse homem tinha terminado de falar, chegou outro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho, comendo e bebendo vinho, quando de repente surgiu uma terrível ventania vinda do deserto. A ventania atingiu os 4 cantos da casa e a derrubou, e todos morreram. Só eu escapei com vida e vim correndo para trazer a notícia. Ao ouvir isso, Jó se levantou, cheio de tristeza, rasgou o manto e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu vou partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo no meio de tanto infortúnio, Jó não pecou, nem disse que Deus era culpado de coisa alguma. Capítulo 1 de Jó faz um relato aparentemente curto, mas que já mostra pra gente o que aconteceu na vida desse homem. De um dia para o outro, a vida de Jó estava diferente. E por que estava diferente? Porque os dias difíceis, eles são naturais, eles são normais, eles existem na vida de todo ser humano que ainda vive nessa terra, caída, de pecado, de desobediência a Deus, e onde nós temos um inimigo que infelizmente luta ferozmente todos os dias para nos fazer blasfemar contra Deus, nos afastar da nossa fé no Senhor, nos fazer pecar contra o nosso Deus, nos fazer culpar o nosso Deus pelos nossos infortúnios, a palavra fala, né? Pelas nossas circunstâncias difíceis, pelas tragédias que acontecem na nossa vida.
E se nós formos prestar atenção, então, na história que é narrada aqui no capítulo 1, a gente percebe isso, né? Jó está tranquilamente cuidando da sua família, cuidando dos seus animais, do campo que pertencia a ele, da sua riqueza. E Satanás, então, num diálogo com o próprio Deus, aonde o próprio Deus dá testemunho de Jó, eles entram, então, num diálogo ali. E Satanás, como o seu próprio nome diz, que é acusador, né? Ele então diz para Deus que Jó só o adora, que Jó só está na sua presença, que Jó só faz o que ele faz, porque Deus fez uma cerca ao redor de Jó, porque Deus o protege como seu filhinho querido, porque Deus não permite que nenhum mal chegue na casa de Jó. E aí Deus, conhecendo o coração de Jó, conhecendo o meu e o seu coração, é que Deus pode dizer isso para Satanás e diz assim: então tudo que é dele está em suas mãos, só não toque nele. Essa é a primeira fala, né? O primeiro diálogo de Deus com Satanás. E Satanás sai da presença do Senhor e vai então fazer o que estava em seu coração para fazer a respeito de Jó, achando que Jó, depois de tudo isso, então faria aquilo que ele esperava que ele fizesse, que era justamente culpar a Deus, blasfemar contra Deus, se voltar contra Deus. E aí vamos ver o que acontece. Capítulo 2, então, vamos lá. 2. Em outra ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles mais uma vez. De onde você veio? Perguntou o Senhor a Satanás. Estive rodeando a terra e passeando por ela, foi a resposta. Então você deve ter observado meu servo Jó, disse o Senhor a Satanás. Deve ter observado que não há ninguém na terra como ele, tão íntegro e correto, temente a Deus e cuidadoso para não cometer mal algum. Jó ainda me ama de coração, apesar de eu ter permitido que você tirasse tudo dele para arruiná-lo, embora não houvesse motivo algum para isso. Satanás respondeu ao Senhor: cada um cuida de sua própria pele. Qualquer um não se importaria em perder tudo desde que conserve a sua vida. Mas se o Senhor estender a sua mão e tirar a saúde de Jó, ele acabará amaldiçoando o Senhor abertamente. E o Senhor disse a Satanás: está bem, faça o que você quiser com ele, mas não tire a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e lançou uma terrível doença sobre Jó. O corpo de Jó ficou inteiramente coberto de feridas abertas e cheias de pus, dos pés à cabeça. Sofrendo muito, Jó se sentou sobre um monte de cinzas e com um caco de vidro coçava as suas feridas. Então a esposa de Jó, revoltada, exclamou: você ainda continua sendo íntegro? O melhor que você pode fazer é amaldiçoar Deus e morrer. Mas Jó respondeu: o que está falando é loucura. Já recebemos tantas coisas boas de Deus, por que não receber também o mal? E mesmo diante de todo esse sofrimento, Jó não pecou, nem disse uma palavra má contra Deus. 3 amigos de Jó ouviram sobre todos os males que o haviam atingido e planejaram fazer-lhe uma visita, para dar um pouco de consolo e ânimo. Os nomes desses 3 amigos eram Elifaz, da cidade de Temã, Bildade, da cidade de Suá, e Zofar, da cidade de Naamate. Quando os 3 viram Jó de longe, mal puderam reconhecer o seu amigo. Cheios de tristeza, rasgaram suas roupas, chorando em voz alta, e jogaram terra sobre a cabeça. Durante os 7 dias e noites seguintes, os 3 se sentaram junto com Jó sobre as cinzas, sem dizer uma única palavra, porque viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Então, no capítulo 2, nós temos um relato que começa justamente com o segundo diálogo de Satanás com o nosso Deus, com o nosso Senhor. E Satanás, então, confronta Deus agora, dizendo que o problema do ser humano não são as suas riquezas, o problema do ser humano não são os seus filhos, não são os seus bens, não são as coisas que ele possui. O problema do ser humano é a sua vida. Quando algo acontece com a sua vida, com a sua saúde, com o seu corpo,
com a sua própria vida, com a sua integridade física, então sim, o homem vai blasfemar contra Deus. E aqui, queridos, fica uma chave muito poderosa para nós. Não há segredo nenhum, estou falando só o que está aqui dentro da palavra. A chave é para nós de que Satanás sempre vai tentar de todas as formas encontrar a brecha da qual ele precisa para que nós venhamos duvidar da fidelidade de Deus para conosco. Então, a chave aqui é que Satanás, não achando a brecha, não achando ocasião através dos filhos, através dos bens de Jó, ele acha então que se ele tocar na vida de Jó, se ele tocar no corpo de Jó, com uma doença terrível como ele fez, então Jó se voltaria contra Deus. Jó pecaria contra Deus e Deus então seria blasfemado através da vida de Jó. Jó não seria esse exemplo de homem íntegro e bom como Deus havia dito sobre ele. Satanás queria mostrar para Deus que a imagem que ele tinha, que a impressão que ele tinha sobre Jó estava errada, de que o ser humano só adora a Deus porque ele tem bens, de que o ser humano só adora a Deus porque ele tem saúde, e Jó começa a mostrar aqui para nós que não é essa verdade que está dentro do nosso coração. Qual é a verdade que está dentro do teu coração? Será que se essas duas primeiras provas ou essas duas primeiras infidelidades, né, ou infelicidade, perdão, infidelidade não, infelicidade viesse e batesse na tua porta, né? Se você perdesse tudo que você possui hoje, tudo, pensa aí, para um segundo e para e pensa, se você perdesse tudo, tudo é tudo, aonde você mora, o seu carro, os seus filhos, a sua família, os seus bens, se você perdesse a empresa que você tem, se você perdesse tudo, literalmente tudo, como é que você responderia a Deus no momento em que você começasse a receber as notícias? E se não bastasse isso, passado algum tempo, já tendo perdido tudo, então você é acometido de uma doença gravíssima, onde o teu corpo fica extremamente cheio de feridas e pus, um câncer literalmente tomou conta do seu corpo e começa o seu corpo a ficar fedendo, exposto a tantas feridas. Qual é a resposta que nós daríamos ao Senhor? Queridos, eu quero dizer que falar sobre essa história de Jó é tão fácil. Pregar, né, para um pregador pregar sobre isso e dizer, não, mas Deus foi fiel no final, porque nós vamos ver que Deus é fiel no final, sim, como ele sempre é muito fácil. Mas o que o livro de Jó nos traz nesses primeiros 2 capítulos reflita sobre qual a forma, ou reflita o que realmente está dentro do teu coração a respeito de quem Deus é na sua vida. Quem é o Deus que você tem realmente servido? Quem é o Deus que realmente tem tomado a tua vida por completo? Deus vai falar muito dentro da palavra durante todo o nosso ano de leitura sobre ídolos, sobre adoração a outros deuses. Nós vamos ver muitas vezes isso. E compreender o que é isso, muitas vezes, passa por esse tipo de texto que a gente está lendo aqui de Jó. Então eu queria que você refletisse. Se realmente tudo isso acontecesse a você, será que você estaria como Jó nesse momento, sendo testado pelo próprio Deus e pelo próprio Satanás e passaria nesse teste? Será que a tua vida realmente refletiria o caráter de Deus, essa mesma fidelidade de Deus? Será que você abriria sua boca para amaldiçoar ou para dizer que assim como Deus te deu tudo que você possuía, o mal também vem de Deus? Então, tanto a parte boa da nossa vida quanto a parte ruim, existe alguém que está sentado no trono e que continua governando toda a terra, e a minha vida e a sua vida, e nós somos dele. Ele é o nosso dono, nós pertencemos somente a ele. Ele pode fazer conosco o que ele bem entender, tanto do que é bom quanto do que é ruim. Ele é o nosso dono e ele pode fazer o que ele quiser, mas ele é soberano. E eu quero te dizer que isso aqui, a história de Jó, além de ser realmente uma história que foi vivida por esse homem, mas que traz um testemunho tão tremendo para nós, ele passa a ser uma reflexão
espiritual para mim e para você da nossa vida diante de Deus. Vamos para o capítulo 3? Não quero esticar muito. Capítulo 3. Finalmente Jó começou a falar e amaldiçoou o dia em que tinha nascido. Jó disse: maldito seja o dia em que eu nasci. Maldita seja a noite em que se disse: nasceu um menino. Espero que aquele dia seja transformado em trevas profundas. E Deus lá no céu se esqueça dele e não deixe a luz brilhar sobre ele. Espero que ele fique para sempre encoberto por nuvens escuras, preso para sempre na mais profunda escuridão. Que aquela noite fique escura e fria para sempre. Tomara que ela não seja contada entre os dias do ano. Seja aquela noite solitária e triste, e nela se não ouçamos gritos de alegria. Amaldiçoem aquele dia aqueles que amaldiçoam os dias, aqueles que têm poder sobre o Leviatã. Que se apeguem às estrelas matutinas, que ela espere a luz da manhã para a luz, mas a luz não venha. E não veja os primeiros raios de luz no horizonte, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e me obrigou a passar por todo esse sofrimento. Quem me dera morrer antes de ter nascido, ou tivesse morrido ao nascer. Por que minha mãe me colocou em seu colo? Por que ela me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, eu estaria feliz agora, descansando em paz, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram grandes e ricas sepulturas para si. Quem sabe estaria lado a lado com governadores que viviam em belos palácios cheios de prata e ouro. Ah, se eu tivesse morrido enquanto ainda estava no ventre da minha mãe, sem nunca ter visto a luz do sol. Porque depois da morte, os perversos já não podem mais praticar suas maldades. Os que viveram sofrendo podem descansar. Depois da morte, os prisioneiros desfrutam sossego. Já não ouvem as ameaças dos guardas da prisão. Depois da morte, todos são iguais, ricos e pobres. O escravo finalmente fica livre do seu senhor. Ah, por que deixar os infelizes saberem o que é vida? O que é a vida? Por que deixar viver os de coração amargurado? Quando eles desejam tanto a morrer, por que ela não vem? Para os desesperados, a morte vale mais que um tesouro. Que alegria para eles ao encontrar alívio e descanso numa sepultura. Por que deixar viver aquele que só terá sofrimento? Uma vida que Deus cercou de tristeza por todos os lados? De tanto chorar e gemer, nem consigo comer. Minhas lágrimas correm como uma fonte. O infortúnio que eu tanto temia veio sobre mim. O que eu tanto receava acabou acontecendo. Não tenho paz, nem alívio, nem sossego, só dor e inquietação. Capítulo 3 é dolorido, né? Capítulo 3 é difícil de ler, capítulo 3 é estranho de perceber como nesse momento, então agora diante de tudo isso, depois de passado já esses dois momentos tão terríveis, e quando a gente lê o capítulo 1 e o capítulo 2, a gente imagina que se passaram apenas alguns dias, mas eu quero dizer que a Bíblia não relata para nós quanto tempo foi, mas eu posso te afirmar que nesse momento em que Jó começa esse capítulo 3, já se passaram pelo menos alguns meses, ou talvez alguns anos, a gente não sabe. Então, para que esse homem chegasse nesse momento agora, mesmo depois de tudo que ele já tinha passado, mesmo de todas as notícias, mesmo agora do seu corpo coberto com essa enfermidade, e ele ter dito para a própria esposa que ela deveria louvar a Deus mesmo diante das adversidades, esse homem agora nesse momento amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele não amaldiçoa a Deus, ele não culpa a Deus sobre o que está acontecendo, mas ele diz que toda essa tristeza, toda essa angústia, todo esse sofrimento poderia não existir se ele não existisse. Então, ao meu ver, o que Jó está dizendo é: eu não queria estar aqui para sofrer isso, porque não é bom, não é fácil, é difícil, né? O sofrimento, as circunstâncias difíceis, como os cristãos costumam dizer, os desertos, eles são extremamente difíceis,
mas eu quero te dizer que Deus continua sentado no trono dele, ele continua vendo todas as circunstâncias que estão acontecendo conosco, e há um tempo determinado para todas as coisas, né? Então a gente vai ler esse texto também quando chegar lá em Eclesiastes, mas essa é uma verdade absoluta, é uma verdade de Deus para nós. Então, se Deus permitiu isso, e Jó nesse momento então realmente lamenta, ele realmente põe para fora uma dor, um sofrimento muito grande que ele está passando na sua alma, com seus pensamentos, dizendo que o dia do seu nascimento não deveria ter acontecido, porque ele não queria sofrer, porque ele não queria estar passando por esse momento. Mas eu quero te dizer que nós vamos lembrar, em algum momento dessa leitura nós vamos lembrar desse texto, e eu vou lembrar vocês desse texto, e aí nós vamos compreender. Lembra que muitas vezes a gente realmente não compreende o que a gente está passando hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã, porque só quem conhece o nosso futuro é o Senhor? É exatamente isso que acontece com Jó. E a gente vai compreender que esse homem, assim como nós, diante das circunstâncias, diante das adversidades, a gente também se lamenta como Jó. A gente também chora, a gente também sente dor, a gente também pergunta para Deus muitas vezes o que está acontecendo, a gente muitas vezes ora com uma dor extrema, dizendo: Senhor, tá difícil, mas Deus está ouvindo tudo, Deus está vendo tudo. E essa tem que ser a nossa confiança, essa tem que ser a nossa convicção, ainda que não seja fácil conviver e viver com a situação daquele momento. Mas vale a pena confiar, e por isso que a palavra de Deus ela está aqui para nós, é para nós olharmos para ela e então sabermos que existe um fim. E se você pudesse pegar aí já a sua Bíblia e ir lá no capítulo 42 e lê-lo nesse momento, você então já diria: então eu sei que Jó ele foi restituído. E nós todos sabemos da história de Jó, pelo menos de forma grosseira, né, de forma superficial, todos nós conhecemos. Então você já sabe que Jó foi um homem extremamente abençoado, que o final da vida dele foi muito melhor do que o início, e que Deus realmente estava simplesmente usando a vida de Jó para nos dar um exemplo de vida diante do Senhor. E que Jó foi então o grande testemunho para a minha vida e para a tua vida hoje. Quem de nós, a pergunta que eu queria fazer, que veio agora na minha mente aqui, que eu queria fazer para você: quem de nós deseja realmente ser uma referência para que alguém se converta? Quem aqui de nós quer ter um grande testemunho para que vidas sejam alcançadas pelo Senhor? Quem de nós quer ser relatado como um herói da fé, como um homem de Deus? Quem de nós quer? Porque para ser lembrado como esse homem de Deus que Jó foi, ele precisou suportar tudo que ele passou. Elisângela, você está querendo dizer que eu devo desejar passar por tudo isso? Jamais. Não é isso que eu estou falando. Mas Jesus disse que nós teríamos aflições nessa terra. Então o que ele quer é que nós sejamos, sim, exemplo de perseverança, exemplo de fidelidade, exemplo de caráter diante de Deus. E é isso que nós precisamos nos firmar. É nisso que nós precisamos crer. Olhar para a palavra e ela verdadeiramente ser a verdade na nossa boca, no nosso coração, no nosso pensamento. É isso. O resto Deus vai fazer. O restante o Senhor vai fazer por nós, porque Ele é o nosso Pai. Ele que é aquele que cuida de nós. E Jó, então, fala aqui no finalzinho, né? Eu gosto de ver porque ele fala aqui no final algo que ele vai responder lá. Ele fala aqui no final do capítulo 3 algo que ele vai responder lá no final pra gente. Ele diz assim, versículo 24, 3:24: de tanto chorar e gemer, nem consigo comer. Aí ele diz assim: minhas lágrimas correm como uma fonte. 25: o infortúnio que eu tanto temia veio sobre mim. O que eu tanto receava acabou acontecendo. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa aqui para nós. Se tem uma coisa que Satanás é bom em fazer, é observar o ser humano. Satanás é um ótimo observador. Ele se aquieta, né? Os demônios, os nossos adversários, os nossos inimigos espirituais, eles são bons observadores. O que eu quero dizer com isso? Jó diz que aquilo que ele temia, aquilo que ele receava, foi o que aconteceu para ele.
Será que Satanás já não estava de olho em Jó? Porque quando Jó diz, quando o texto diz no capítulo 1 que Jó sempre oferecia sacrifícios a Deus depois que os filhos dele se reuniam em festa, é porque Jó temia que os filhos deles pecassem. É isso que o texto diz, não é? Quer ver? Deixa eu achar o versículo aqui para a gente ler novamente para você perceber. Ó, versículo 4, 1:4. Quando um dos filhos de Jó dava banquetes, todos os irmãos e irmãs eram convidados para a grande festa com bastante comida e bebida. Versículo 5. Quando terminavam os dias de seus banquetes, Jó reunia todos os seus filhos e oferecia sacrifícios queimados a favor de cada um, cedo de manhã, para purificá-los, pois pensava: é possível que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Jó fazia isso continuamente. Queridos, lembra que eu falei de Satanás ser observador? Satanás observa cada uma das nossas atitudes. Satanás observa cada uma das nossas palavras. Satanás observa cada uma das nossas rotinas. E ele sabe o que mais nós tememos. E ele sempre vai nos atacar, nos contra-atacar naquilo que nós temos fragilidades, naquilo que a nossa fé ainda não está alicerçada na palavra, naquilo que ainda nós colocamos para fora com a nossa boca. O que você tem falado que você tem medo? O que você tem dito que você teme que aconteça na sua casa? O que você não quer que aconteça com você, porque senão você não sabe o que pode acontecer? É isso que os nossos adversários têm ouvido. É isso que os nossos inimigos espirituais têm ouvido. E era isso que Jó também temia. Jó temia que os seus filhos pecassem. Jó temia que o mal viesse sobre a sua casa. Jó temia pecar contra o Senhor. Jó temia que a sua vida não fosse uma vida reta diante de Deus. Então ele oferecia sacrifícios antecipados. E Satanás então sabia que Jó temia tudo isso sobre a sua vida. E ele diz então que o que ele mais temia é o que veio sobre a sua vida. Percebem como pequenas frases, pequenos versículos falam muito para nós? Como pequenos trechos da palavra falam muito para nós a respeito da nossa vida, a respeito da nossa condição também diante de Deus? Será que você tem dito com a sua boca que você tem medo de alguma coisa? Será que tem alguma coisa que te atemoriza e você fala: eu tenho medo de morrer, eu tenho medo que os meus filhos morram, eu tenho medo que o meu marido perca o emprego, eu tenho medo que eu perca a minha casa, eu tenho medo de perder o meu emprego, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de ter câncer, eu tenho medo. E cada vez que você abre a sua boca para dizer aquilo que você tem medo, os nossos inimigos espirituais estão ouvindo. E eles querem justamente nos observar para saber quais são as circunstâncias que vão nos abalar, quais são as circunstâncias que vão nos tirar a fé, quais são as circunstâncias que vão nos fazer culpar a Deus, que nos vão fazer blasfemar contra Deus. Porque fazendo isso, se a nossa fé é abalada, então nós abandonamos o nosso Deus, nós abandonamos o nosso Pai, nós abandonamos o nosso Senhor. E é exatamente isso que Satanás quer fazer. Satanás quer minar a nossa fé. E através das nossas palavras, daquilo que nós tememos, daquilo que nós temos medo, é onde ele vai nos atacar. Capítulo 4. Capítulo 4. Quando Jó acabou de falar, Elifaz, natural de Temã, respondeu: será muito difícil para você ouvir algumas palavras sem deixá-lo impaciente. Mas há algumas coisas que eu não posso deixar de lhe dizer. No passado, você ensinou pessoas que estavam sofrendo a confiar em Deus. Você ajudou os fracos, caídos e desesperados a começar de novo. Você fortaleceu os que estavam com os joelhos vacilantes. No entanto, agora que chegou a sua vez de passar pelos mesmos sofrimentos, você se desespera. Quando você é tocado, perde a vontade de viver. Não é o seu temor a Deus a sua confiança? Você que vivia uma vida íntegra e justa, onde está a sua esperança? Pense um pouco. Por acaso Deus já destruiu um inocente?
Onde os íntegros sofreram destruição? Na minha opinião, os que cultivam o mal e semeiam maldade, esses é que colhem como castigo de Deus a maldade que fizeram. Sim, Deus destrói esses homens com o sopro da sua ira, da mesma maneira que o calor do sol faz murchar a erva. Eles podem rugir e rosnar como os leões, mas até os dentes dos grandes leões se quebram. Morrerão de fome, como um leão velho que não pode mais conseguir alimento. E os filhotes se espalham. Uma grande verdade foi revelada a mim, um grande segredo que eu mal consegui ouvir quando me foi contado. Certa noite, quando todos dormiam, eu tive uma visão perturbadora. De repente, o temor e o tremor me sobrevieram, e meu corpo inteiro estremeceu. Um espírito apareceu diante de mim, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Eu percebi que o espírito estava à minha frente, mas não era possível ver sua forma. Parecia uma sombra, um vulto diante dos meus olhos. Então, no silêncio, ouvi uma voz abafada. Por acaso o homem poderá ser mais justo do que Deus? Por acaso o homem poderá ser mais puro que o seu Criador? Deus não pode confiar nem em seus mensageiros, e em seus próprios anjos encontra imperfeições. Que dizer então do homem feito do pó da terra, que Deus pode destruir com a mesma facilidade com que o homem esmaga um inseto? A vida humana é tão curta. O homem nasce pela manhã e morre ao pôr do sol. Morre para sempre e ninguém se importa. Quando se cortam as cordas da sua barraca, morrem e se vão, sem terem alcançado sabedoria. Capítulo 4, a gente começa com as falas, né, com os diálogos desses três amigos de Jó. E o primeiro amigo que fala aqui é esse homem chamado Elifaz, que é um homem natural de Temã. Fala o nome da cidade de onde ele é. Lembra que a gente falou lá no início do capítulo de Gênesis que as cidades, que os nomes, né, das cidades geralmente tinham a ver com os seus fundadores? Então, muito provavelmente, se a gente voltar, se você quiser dar uma olhada lá depois que a gente terminar a leitura, dê uma olhada que existe um homem chamado Uz, lá na genealogia. Então, fala que Jó era da cidade de Uz. Então, provavelmente, o fundador da terra onde Jó morava era um dos descendentes de Adão, ok? Então, se você voltar lá, você vai ver. E a gente vai ver também que existem os nomes desses homens aqui, que são as cidades de onde os amigos de Jó vêm. Eu não sei se existe o nome dos três, eu não me lembro agora, eu acho que não. Mas o de Elifaz, eu acho que tem o nome do Temã lá também, ok? Então, deem uma olhada lá que vocês vão ver que isso é tão importante quanto qualquer outro texto, quanto qualquer informação que o Senhor deixa na palavra para nós. Tudo dentro da palavra de Deus é importante. Então, aqui a gente tem o nome do Elifaz, que é esse amigo de Jó, e de onde ele veio, da cidade de Temã. Então, a gente tem um homem aqui começando um diálogo com o seu amigo Jó, e que ele começa a dizer que Jó foi um exemplo para outras pessoas em outro momento da vida dele. E que tudo aquilo que Jó estava passando nesse momento, ele já foi alguém que encorajou, alguém que deu uma palavra de ânimo para as pessoas. Jó foi alguém que falou a respeito da fé, de crer em Deus, de se firmar nas promessas de Deus. Então ele está lembrando Jó a respeito das suas próprias atitudes, outrora, quando ele também fazia, ou quando ele também aconselhava outras pessoas que estavam passando por situações difíceis, como Jó está fazendo. Então nós vamos começar a ver alguns diálogos aqui desses amigos de Jó com ele, lembrando algumas coisas, acusando Jó de algumas coisas. Nós vamos ver isso, e isso é natural. As pessoas que estão ao nosso redor, a gente tem dois tipos, né, de amigos perto de nós. Os amigos que realmente vão nos ajudar, nos levantar, trazer uma palavra de conforto, nos lembrar das promessas de Deus, independente das circunstâncias que nós estejamos passando, mas também nós vamos encontrar amigos que, infelizmente, vão dizer que tem algo de ruim na nossa vida.
vai dizer que nós estamos em pecado, que é isso que nós vamos começar a ver. Então, a gente vai trilhar esse caminho aqui dos capítulos que os amigos de Jó vão começar a falar com ele, e você vai perceber alguns pontos. Eu queria que você grifasse, eu queria que você riscasse aí tua Bíblia, que você prestasse atenção em detalhes, que você guardasse no teu coração o que está te chamando a atenção. E deixa o Espírito Santo ir te conduzindo nessa leitura, para você ir adquirindo mais sabedoria, deixando o Espírito Santo te ensinar algumas coisas dentro do livro de Jó, porque é um livro tão forte, tão tremendo, que ensina a gente tantas coisas a respeito de tantos assuntos, tá bom? Capítulo 5 é o nosso último capítulo de hoje. Capítulo 5. Grite por socorro se quiser, mas ninguém responderá ao seu pedido de ajuda. Peça ajuda aos anjos, mas será tudo em vão. O ressentimento destrói o insensato, e a falta de juízo leva à morte. Eu observei a vida do homem que se revolta contra Deus. A princípio tudo vai bem, mas logo vem a desgraça sobre a sua casa. Os filhos do homem rebelde sofrem por causa do pecado do pai. São desprezados pela sociedade e não recebem ajuda de ninguém. O homem rebelde fica sem o que plantou, porque os ladrões roubam tudo. Tudo que ele ajuntar acabará no bolso de gente desonesta. Todo esse sofrimento não brota da terra, e a desgraça não nasce do chão. E esse é o fim da vida humana, tristeza e frustração. Isso é tão natural quanto as faíscas de uma fogueira que voam para cima. Vou lhe dar um conselho: procure a Deus e apresente a sua causa a Ele, pois Ele faz maravilhas, milagres que nem se pode explicar. Ele manda a chuva a cair sobre a terra e regar os campos. Ele exalta os humildes e coloca em segurança os que choram. Ele acaba com os planos de homens perversos e não permite que façam as maldades que planejam. Os perversos acabam sendo destruídos pela sua própria maldade. Seus planos violentos são cortados por Deus. Em pleno dia, eles ficam no escuro, como cegos. A luz do dia será tão escura quanto a meia-noite. Deus salva os órfãos e necessitados, salva-os das mãos dos poderosos. Por isso há esperança para os pobres, porque os perversos serão destruídos pela sua própria injustiça. Feliz é o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Ele mesmo trata da ferida que ele fez. Ele machuca, mas suas mãos curam. Ele estará sempre ao seu lado, para livrá-lo de todos os problemas que surgirem. Se houver fome na terra, ele lhe dará comida. Ele o protegerá do golpe da espada na guerra. Ele cuidará para que você não seja destruído por palavras mentirosas. E mesmo no meio da destruição, você não precisará temer. Sim, você rirá da destruição e da fome. E não precisará ter medo dos animais ferozes. Deus fará com que as pedras do campo sejam úteis para você. E os animais do campo serão seus amigos. Você pode ter certeza de que a paz guardará a sua casa. E você, e você não achará falta de nada quando contar os bens da sua morada. Sua família se tornará muito grande e poderosa na terra, e os seus descendentes serão como as folhas do pasto. A morte chegará na hora certa, quando você já tiver vivido uma vida longa e feliz, como um feixe de trigo que se colhe quando está maduro. Eu venho observando a vida por muito tempo e sei que o que lhe disse é a verdade. Para o seu próprio bem, ouça e aproveite o meu conselho. Então, o nosso amigo aqui, ele está aconselhando Jó a buscar a Deus, que é sempre um ótimo conselho, né? É sempre muito bom receber esse tipo de conselho. E ele diz que ele sabe qual é o futuro dos ímpios e qual é o futuro dos justos. E é uma verdade, a palavra de Deus vai nos dizer muitas e muitas vezes qual é a diferença da pessoa que obedece, da pessoa que desobedece,
da pessoa que ouve os mandamentos do Senhor e das pessoas que não ouvem os mandamentos do Senhor, e ele faz não estar errado naquilo que ele está dizendo. O final de todas as coisas é realmente a destruição pela ira de Deus. Nós sabemos muito bem disso, o Apocalipse está aí para nós também, nós vamos ler isso lá no final do ano e a gente sabe o que vai acontecer. E se a gente não sabe ainda, a gente vai ler e vai perceber. Então, ele faz estar nos mostrando qual é o destino do ser humano. E ele está aconselhando Jó a buscar ao Senhor, a entender, a buscar a face do Senhor, para que o Senhor fale com ele, para que o Senhor mostre para ele todas as coisas e ele então tenha discernimento do que está acontecendo na sua vida. Muitas vezes é isso que a gente precisa fazer mesmo, né? Buscar a face de Deus, para que Deus possa então nos direcionar. E é isso que nós estamos fazendo com a leitura, é isso que nós estamos fazendo quando a gente está meditando na palavra, é isso que a gente está fazendo quando a gente está orando, é isso, né? E ele diz que ele já viveu muitos anos, provavelmente é um ancião, né? É um homem de muitos dias, e ele diz: eu venho observando a vida por muito tempo, no último versículo do 5, e sei que o que eu lhe disse é a verdade. Fala demais, dá nisso. Me perdoe. Eu falo muito. E aí a garganta não dá conta. Ele diz que, no versículo 27, eu venho observando a vida por muito tempo. E sei que o que eu lhe disse é a verdade. Para o seu próprio bem, ouça e aproveite o meu conselho. Na verdade, a palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios, quando a gente começar a ler, que na multidão de conselheiros há sabedoria, né? Então a gente sabe que realmente buscar palavras, buscar conselhos em homens sábios, em homens que têm a sabedoria de Deus é muito proveitoso, né? Mas há uma sabedoria muito maior, que é o próprio Deus na nossa vida, que é o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro maior. Então a palavra de Deus ela está aqui justamente para isso, para nos trazer direção, para nos trazer norte, para nos trazer entendimento, nos trazer conselhos poderosos. Então que nós possamos olhar para a palavra de Deus como esse grande conselheiro. O Espírito Santo ele está pronto a nos trazer direção todos os dias. Todos os dias nós vamos ter direção do Senhor. Então que a gente possa continuar meditando, né, nesse texto. Se a gente pudesse fazer versículo a versículo, vocês iam ver quanta coisa maravilhosa a gente ia extrair da palavra. E ano após ano que a gente vai lendo, a gente vai percebendo essas pérolas, né? Gente, eu só queria fazer uma observação. Se vocês aí que estão lendo com a gente estiver estranhando um pouquinho a linguagem da minha Bíblia, esse ano a gente decidiu fazer uma leitura com os adolescentes da nossa igreja. E eles estão, inclusive, assistindo esses vídeos também, alguns deles, né, ou a grande maioria, e por isso que eu tô lendo a Bíblia na versão que nós decidimos fazer essa leitura juntos esse ano de 2023. Então, a leitura desse ano eu tô fazendo com uma versão chamada Nova Bíblia Viva. É uma versão da Bíblia numa linguagem um pouco mais simples, um pouco mais fácil, para que os adolescentes eles possam entender a leitura bíblica, né? Então eu escolhi essa Bíblia, gosto muito dessa versão, a versão que eu leio mais constantemente os meus estudos, né? A minha leitura normal é na NVI, que é a que eu mais gosto, né? A nova versão internacional, mas eu decidi esse ano fazer essa leitura com essa versão Nova Bíblia Viva, da editora Agnus, porque tem uma leitura mais fácil, mais fluida. Então vocês percebem que às vezes eu também tenho um pouquinho de dificuldade na leitura, porque eu tô acostumada com a NVI. E às vezes eu me embaraço um pouquinho aqui na leitura porque não tô acostumada com essa versão. Mas estou gostando bastante já, né? Nós já estamos no 4º dia, né? Dia 4 da semana 1. E eu tô gostando bastante dessa Bíblia. Já tinha lido alguns trechos, mas nunca tinha lido ela completa, né? E esse ano a gente vai ler ela completa nessa versão Nova Bíblia Viva. Então, se você quiser adquirir essa Bíblia para estar lendo junto com a gente, é uma Bíblia hiper barata, né? Se vocês quiserem ver aí na internet, podem dar uma olhada. Uma Bíblia fácil de ler,
uma linguagem bacana, é uma Bíblia fiel ao original, não é uma Bíblia que distorce o texto, porque a gente teve esse cuidado de analisar isso, de não sair muito, né, do original. Eu gosto muito mais dos textos no original do que textos muito distorcidos. Então, essa Bíblia tem uma linguagem muito bacana para a gente poder meditar e ler a palavra. Então, se você estiver estranhando um pouquinho, é por causa disso. Então, eu estou lendo a Nova Bíblia Viva. Ó, a minha capa é essa aqui, brochura bem simplesinha, ó. Nova Bíblia Viva, tá? Da editora Agnus, ó. Editora Agnus, tá? Então, se alguém quiser aí adquirir para ficar mais fácil a leitura junto com a gente, se não, acompanhe na sua Bíblia aí mesmo, em qualquer uma das versões que você tenha, que vai ser a mesma coisa, né? O importante é lermos a palavra de Deus. Esse é o mais importante. Amém, queridos? Então, quem está aí na leitura, que acompanhou até agora, terminamos a leitura de hoje. Então, agora a gente vai passar para a nossa segunda parte, que esse ano a gente decidiu orar um pouquinho mais aqui com vocês, decidiu talvez compartilhar, né, esse entendimento de que a gente precisa orar mais a palavra. Então, aproveitando esse texto que a gente leu de Jó, eu quero orar um salmo com vocês, que está lá em Salmos 39, versículo 1. Depois a gente vai para Eclesiastes 5:2 no final. Depois tem alguns textos de Provérbios 13:3, 18:21, 12:18, né? Se alguém quiser os textos dessa oração depois, pode me chamar aí, ou no WhatsApp, ou nas mensagens aí do vídeo, que eu passo para vocês. São pequenos trechos, tanto de Salmos, quanto de Provérbios, quanto de Eclesiastes, é a oração que a gente vai fazer hoje, tá? Então, eu queria que você tivesse aí com a gente. Como você não vai conseguir acompanhar os versículos, porque são versículos picados, eu queria ou que você ouvisse, ou que você orasse aí, né? Fizesse a sua oração também baseado nesse texto que a gente leu, o que o Espírito Santo tem te direcionado nesse momento, que você orasse aí também, que a gente pudesse então passar esse tempinho aqui com o Senhor, amém? Orando. Deus abençoe quem quiser aí finalizar o vídeo, que fez a leitura com a gente, Deus abençoe, tá bom? Vamos orar? Então a palavra começa em Salmos 39:1, diz assim: guardarei os meus caminhos e impedirei que a minha língua peque, colocarei uma mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem em minha presença. Senhor, nessa noite, nós queremos orar essa palavra, assim como nós vamos orar outras palavras aqui, que dizem, que falam a respeito de guardar a nossa língua, de guardar a nossa boca. Senhor, nós temos lido agora como foi a vida de Jó, nós temos visto como foi esse diálogo que o Senhor teve com o nosso inimigo, com Satanás, que de alguma maneira tentou trazer afronta tanto ao Senhor quanto ao próprio Jó. Satanás, nesse momento, Pai, nesse texto que nós acabamos de ler dentro do livro de Jó, ele tenta de alguma maneira atingir a fé, a credulidade, a instabilidade de Jó diante do Senhor. Ele quer provar para o Senhor que Jó não é esse homem íntegro e bom que o Senhor está dizendo que ele é. Pai, que nós possamos dar testemunho ao Senhor, que o Senhor possa sim, Pai, em algum momento abrir a sua boca também para falar a nosso respeito com os nossos inimigos espirituais, que Satanás nos reconheça verdadeiramente como homem e mulher de Deus, que Satanás veja em nós a integridade do Senhor, a obediência. Nós, de nós mesmos, Pai, nós não somos capazes de te obedecer, de sermos fiéis ao Senhor como o Senhor merece, mas o teu Espírito Santo, ele é poderoso para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos trazer discernimento, para que a nossa boca, Pai, seja uma fonte de água doce, seja uma fonte de vida que jorre para a vida eterna, que da nossa boca, Pai, só saia um tipo de água, que não seja uma fonte que saia dois tipos de palavras, mas que a nossa boca aprenda, Pai, a falar somente a tua verdade, que a nossa boca, Senhor, aprenda a desfrutar da verdade do Senhor, que a nossa boca, Pai,
ela não sirva de instrumentos para o nosso inimigo, para amaldiçoar os nossos irmãos, que a nossa boca não sirva de instrumento para nós matarmos uma pessoa, que a nossa boca não sirva de instrumento, Pai, para nós ferirmos o nosso próximo, que a nossa boca, Senhor, seja um motivo de alegria, seja um motivo de exaltação, a mesma boca que te louva, Senhor, nós queremos abrir a nossa boca para te louvar, mas nós queremos abrir a nossa boca também para abençoar todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Que a nossa boca, Senhor, possa bendizer ao Senhor e bendizer o nosso próximo. Que a nossa boca, Pai, possa glorificar ao Senhor, mas também, Senhor, abençoar o nosso próximo. Pai, que a nossa boca possa proclamar a tua grandeza, que a nossa boca possa proclamar a vida do reino de Deus, que a nossa boca possa proclamar a verdade do Senhor para esta terra, para esta nação. Que nós possamos ser essa nação, Senhor, o Brasil, ser essa nação de verdadeiros profetas que usam a palavra do Senhor para abençoar tanto a nossa nação, Senhor, quanto as outras nações. Pai, em nome de Jesus, há uma tristeza no meu coração, Senhor, por esses dias, por esses meses, Pai, que nós temos vivido, onde muitas pessoas têm usado a sua boca para amaldiçoar a nossa nação. Muitas pessoas têm usado a sua boca para amaldiçoar o próximo. Muitas pessoas têm usado a sua boca para amaldiçoar as nossas autoridades. Pai, em nome de Jesus, nos faz verdadeiros filhos de Deus, que entendem que o nosso papel aqui nessa terra é sermos fiéis à tua palavra, é sermos filhos de Deus como Jesus foi, e em momento nenhum, meu Jesus, amaldiçoou nenhuma autoridade, amaldiçoou nenhuma pessoa que estava próxima dele, não falou mal, Senhor, e nós queremos aprender com Jesus, nós queremos aprender com o Espírito Santo, nós queremos aprender com a tua palavra, qual é a palavra que tem que sair da nossa boca, palavras de bênção, palavras de encorajamento, palavras de exortação. Exortar o nosso próximo, Pai, significa encorajá-lo, significa levantar o nosso irmão que está caído. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ser assim como Jesus tem nos ensinado na palavra, a ser manso e humilde de coração. Senhor, nos ensina a praticar a tua verdade, nos ensina a praticar a tua palavra com a nossa boca. Que a nossa língua, Pai, seja um motivo de glorificação do Senhor e de testemunho vivo da verdade da tua palavra. Nós queremos que o mundo, Pai, que os ímpios reconheçam o Senhor, mas maldizendo, Pai, o próximo, maldizendo o ímpio, não será dessa forma que nós vamos conseguir chegar nessas pessoas e conseguir pregar o evangelho do reino, pregar um evangelho de paz, pregar um evangelho de amor. As pessoas não têm conseguido reconhecer a igreja de Jesus nessa terra, porque nós não temos sido um testemunho de vida. Pai, nos perdoa. Pai, nos perdoa como igreja, Pai, nos perdoa como corpo de Cristo, porque nós temos ferido o nosso próximo ao invés de curar as feridas. Nós temos, Senhor, amaldiçoado o nosso próximo, porque ele não pensa como nós, em vez de abençoarmos a pessoa que está do nosso lado. Pai, infelizmente, Jesus, as pessoas não têm conseguido olhar para a palavra e reconhecer o verdadeiro evangelho nessa terra. Nós não temos sido vistos como cristãos de verdade, Senhor. Infelizmente, o mundo não tem te reconhecido porque nós não temos sido imagem e semelhança do Senhor. Pai, me perdoa, Senhor, a nossa nação, perdoa, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, que não tem sido esse testemunho. Me perdoa, Jesus, quando eu uso a minha boca ainda para amaldiçoar, para não levar, Senhor, vida do Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos cada dia mais, Senhor, nos espelhar nas palavras de Jesus, nos espelhar na tua palavra, para falarmos a verdade de Deus para essas pessoas e assim elas possam nos reconhecer como filhos e filhas de Deus. Pai, em nome de Jesus, nos leva a esse entendimento, que a tua luz, que a tua verdade, Senhor, resplandeça sobre nós,
que haja verdadeiro arrependimento em nós, que cada vez, Senhor, que a gente abrir a nossa boca para maldizer, para amaldiçoar, para dizer algo contrário à tua palavra, nós possamos ser repreendidos pelo teu Espírito Santo, que haja verdadeiramente, Senhor, uma dor no nosso coração por cada palavra torpe que sair da nossa boca, por cada palavra frívola que sair da nossa boca, por cada palavra, Senhor, que é contrária à tua verdade que sair da nossa boca. Jesus, em nome de Jesus, que a nossa boca seja um canal de vida para qualquer pessoa que estiver diante de nós, seja ela, Senhor, de qual etnia que for, seja ela de qual raça, seja ela de qual religião, seja ela de qual cor, seja ela de qual pensamento. Pai, em nome de Jesus, nos faz ser como Jesus, nos faz ter o coração do Senhor, de amar como o Senhor ama. Como é difícil, Jesus, reconhecer essa verdade dentro de nós, que nós ainda não nos parecemos com o Senhor. Nós nascemos de novo, mas a nossa carne, a nossa incredulidade, a nossa vida de pecado ainda tem permanecido muito forte dentro de nós. O nosso homem caído muitas vezes ainda tem se levantado para falar contra o nosso próximo. Pai, em nome de Jesus, haja vida do Senhor na nossa vida cada dia. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus, a ser como o Senhor deseja que sejamos. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Queridos, eu nem vou continuar aqui a oração, porque nós iríamos aqui um longo tempo, né? Orando. Eu só praticamente peguei o primeiro versículo aqui e já orei. Então eu quero te encorajar a pegar a palavra de Deus, lê-la, orar ela e declarar a verdade de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre as pessoas que você conhece. Ore a palavra. A palavra, ela é vida em nós e através de nós. Esse ano, em nome de Jesus, nós vamos perseverar nisso, nós vamos ser constantes nisso, nós vamos crescer na oração, porque o Senhor vai nos ensinar cada dia mais a orar como Deus quer que nós oremos. Chega de palavras vazias, chega de orações que nós repetimos vez após vez, que ouvimos as pessoas fazendo, mas parece que não surte efeito, né, na nossa vida. Eu decidi esse ano, em nome de Jesus, colocar em prática aquilo que o Espírito Santo tem me ensinado. A palavra é vida, a palavra é a fonte da nossa oração, a palavra tem que ser a verdade que tem que sair da nossa boca. Deus já falou tudo que nós precisamos orar dentro da palavra. Nós precisamos profetizar a palavra. Ela é a maior profecia que nós temos para profetizar na nossa vida e na vida daquelas pessoas que nós amamos. Então, em nome de Jesus, que nós possamos orar cada dia mais a palavra de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, que vocês possam ser cheios da palavra de Deus. Meditem nessa palavra que nós lemos hoje e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar ministrando muito ao coração de vocês hoje. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.